Pequenas comunicações, pelo tempo de 10 minutos, para a apresentação de votos de pesar, de louvor e de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, Alberto Meneguzzi. Peço a palavra aqui, presidente. Senhor presidente, eu quero fazer um voto de congratulações ao Complexo Hospitalar da Unimed, em Caxias do Sul, que hoje inaugura o novo serviço de oncohematologia da Unimed, tecnologia e inovação para melhor atender. Então, é um objetivo de proporcionar um tratamento de excelência marcado pelo máximo conforto e cuidado à Unimed Nordeste RS, que está inaugurando seu novo serviço de oncohematologia. Essa inauguração do novo serviço acontece hoje, às 19 horas, lá no auditório Ricardo Casara, no Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul. Também registrar, senhor presidente, a presença do ministro Márcio França, ministro colega do PSB, que estará em Porto Alegre nesta quarta-feira. Durante o dia conversará com empresários, o PSB em nível estadual e também em nível nacional, na questão do empreendedorismo, na questão dos pequenos empreendimentos, na questão dos microempresários, tem se dedicado muito a fazer leis e também a discutir a melhora nas condições desse setor. E, por último, um voto de congratulações também ao nosso vice-presidente nacional do PSB, Beto Albuquerque, que tem, né, na sua história, infelizmente, a morte do seu filho, Pietro Albuquerque, em 2009, aos 19 anos, devido a uma leucemia mieloide. E, a partir disso, ele tirou forças para construir um processo de educação a respeito dessa doença. E hoje, na Escola Alexandre Zátera, acontece, né, mais uma edição do projeto Doador do Futuro, Semeando Esperança. Hoje, às 19 horas e amanhã, às 8 horas da manhã, que é um projeto muito interessante que surgiu a partir dessa situação vivida na vida pessoal do ex-deputado e vice-presidente do PSB Nacional, Beto Albuquerque. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Cadore, com a palavra. Senhor presidente, caros colegas vereadores, quero fazer um voto de pesar pela morte de Kelly da Rosa Ferreira, aos 36 anos, acometida por um câncer, um linfoma, entre o coração e o pulmão. Deixou seu filho Vinícius, seu esposo Claudir. O Claudir é meu amigo, jogamos futebol na quinta-feira, na Chácara dos Bonatos, a gente convive sempre nas quintas-feiras. Deixou, então, tão jovem, nos deixou, tão jovem, deixou seu filho, deixou seu esposo, e nesse momento de dor, eu, como amigo da família, amigo dele, fiquei consternado com o acontecido, porque é muito triste perder um ser humano, e perder uma mãe, perder uma esposa com 36 anos, realmente é muito triste. Eu me solidarizo à família e quero deixar a eles os sentimentos de conforto e que se sintam em paz. Era isso, muito obrigado. Obrigado. Vereador Xuxa, com a palavra. Lucas Gil. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Gostaria de fazer um voto de pesar aos familiares de Ezequiel Loch. Queremos expressar nossos sinceros sentimentos aos familiares de Ezequiel Loch, que faleceu neste sábado, dia 4, aos 31 anos de idade, em decorrência de um acidente com sua moto. O Ezequiel era o caçula de 8 filhos, do seu Nelson e da dona Ivone. Partiu cedo fazendo o que mais gostava, deixando a família e os amigos com as lembranças de um homem bom, um filho dedicado, trabalhador e cheio de energia. Sua parte, vereador. Vereador Lucas, eu tinha pedido a palavra, justamente era para ser ontem, senhor presidente, tinha muitas inscrições. Eu estive no velório, eu também comuniquei o Bressan, o Ezequiel, irmão do alemão, lá que trabalha no Sacolão Kaiser. E, colegas, ontem, quando foi debatido novamente aqui também assuntos de motoqueiros, que a gente não é contra, eu também já tive moto, de situações que podem levar a isso. Infelizmente, eu estive lá
e conversei muito com os irmãos, a tristeza principalmente, colega Lucas, dos pais por estar ali sepultando o filho de 8 filhos mais caçula. E ainda no sábado ele teria dito para a esposa, hoje eu não vou andar de moto. E parece que depois um outro grupo, não aquele tradicional dele, o convidou. E imaginem para a família, esposa, mãe, pai, ele voltou dentro de um caixão. Infelizmente, eu estive presente, muito triste, quando aqui dentro se discute muito situações, enfim, não corretas, e pode acabar nisso, e foi o que aconteceu, nem era numa situação, era o lazer dele, infelizmente. Queria compartilhar com esse colega Lucas também. Obrigado, vereador. Sim, ele era um cara muito responsável, e o acidente se deu em Antônio Prado, entre Antônio Prado e Vacaria, na estrada, né? Então, com 31 anos, ele faleceu. Nos sentimos incapazes de encontrar palavras de consolo para essa dor. Aos familiares e amigos, ao querido amigo Johnny, também muita força e luz que sigam na sua caminhada de fé. Também, presidente, gostaria de fazer um voto de congratulações à Sicredi Agência Forqueta. Temos a imensa satisfação em parabenizar o Sicredi pela reinauguração de sua agência em Forqueta, com novas instalações e uma estrutura planejada para receber seus associados, colaboradores e a comunidade de Forqueta. O Sicredi reabre suas portas para juntos construir uma Caxias do Sul cada vez melhor. Sucesso à agência Forqueta, sucesso ao Sicredi. Obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Bressan, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, um bom dia especial ao Coronel Vargas, que hoje está aqui no plenário junto conosco, ao meu amigo Ribeiro aí, nosso sempre amigo que está... Tenho certeza absoluta que já está ambientado com a casa, porque a Brigada faz parte dessa instituição, né, que é a Casa do Povo, e todas as reuniões, convocações, vocês estão aqui e ajudam muito, com certeza, a população e também esses vereadores. E ao meu amigo Joel, que está ali, né, que hoje vai estar aqui presente com nós. Vamos falar muito aqui sobre o PSEG logo em seguida. Mas gostaria de fazer, infelizmente, aqui um voto de pesar ao Silvério Alfredo Ritzel, de 77 anos, que faleceu no dia de ontem, pai da nossa amiga Rose Ritzel. Acho que muitos vereadores aqui conhecem que ela trabalha, inclusive, diariamente, ou em vários jogos, principalmente do Esporte Clube Juventude. Ela faz parte, né, do pessoal ali da Copa, enfim. E, infelizmente, tivemos uma notícia ontem triste, que foi o falecimento do seu Silvério Alfredo Ritzel. Então, nesse momento tão difícil aqui, a gente não tem palavras aí para confortar o coração dos familiares e amigos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais alguém? Presidente, eu gostaria de pedir... Renato Oliveira, com a palavra. Presidente, não tinha pedido, mas para voto de pesar ao senhor Joaquim Lemos Paim, popular seu Quinca, meu vizinho, faleceu essa noite, né? Teve 30 e poucos dias hospitalizado, era um guerreiro lá do Avaí, do Esporte Clube Avaí, do futebol amador, 79 anos, parecia, vereador Cadório, parecia um guri aí de uns 50 e poucos, 60 anos no máximo, com 79 anos, gostava de um futebolzinho ainda, mas agora, ultimamente, ele estava mais na torcida, mas é uma pessoa que vai fazer muita falta, no mínimo, ali na torcida, na arquibancada, porque, por último, ele estava... A sede do Avaí na casa dele, muitos anos, desde que conheço o Avaí, ali do lado da minha casa, tem mais de 20 anos, na casa dele, a sede do Esporte Clube Avaí, que foi muitas vezes campeão amador aqui da cidade. Então, meu voto de pesar aqui, toda a família, o genro, as noras, os netos, enfim, a esposa já é falecida, né? Então, quero deixar esse registro aqui, porque sei que perdemos grande entusiasta do futebol amador, também um grande vizinho que a gente perde. É esse o registro, senhor presidente. Obrigado. Encerradas as pequenas comunicações.